Bom, eu acho que vamos começar pelo tipo de pergunta que mais teve quantidade na nossa página no Facebook e também pelo Twitter. Pois não. Pode ser? Pode ser. Então, o governador do Paraná já vai começar sendo bombardeado com as perguntas dos nossos telespectadores aqui pelo Facebook. Todo mundo ainda falando, meses depois da atuação da polícia do estado do Paraná, no caso da greve dos professores. O Igor Galvão diz que parece que o senhor nem teve professor, porque foi um massacre em praça pública. E o Luigi Maxim quer saber o que o senhor achou da atitude dos policiais que usaram tinta para incriminar os professores. Bom, primeiro que quero deixar claro que foram cenas lamentáveis que aconteceram no Centro Cívico. O que aconteceu é que eu recebi uma decisão judicial do Tribunal de Justiça para cercar a Assembleia, para garantir o pleno funcionamento de uma instituição democrática, a sede do Parlamento, e que não houvesse uma invasão. Porque o que eu lamento também, Mariana, é ninguém abordar a defesa do Estado Democrático de Direito. Esses dias eu estava na Associação Comercial e comentei o assunto com os empresários. Imagina só se a moda pega. Daqui a pouco vocês não concordam com o aumento de imposto que está em votação na Assembleia e resolvem invadir o Parlamento. Daqui a pouco tem alguma medida que desagrade alguns agricultores. Vai lá com tratores e invadem a Assembleia. Nós apenas cercamos a Assembleia. Mas já tínhamos recebido o recado que o sindicato teria convocado movimentos radicais, truculentos, black blocs, tinham lá líderes do MST, líderes da CUT, que são braços sindicais. No meio dos professores, porque infiltrados no meio dos professores. E elas eram professores, fazendo as suas reivindicações. Mas infiltrados no meio dos professores. Tanto é, Mariana, agora 3 semanas atrás, um dos líderes da greve foi preso aqui em São Paulo. Contrabando de armas pesadas. Está preso. E nós enfrentamos essa situação. Ninguém é insano de bater em professor. Eu sempre tive um extraordinário relacionamento com os professores. O problema é o sindicato, que orquestrou e armou toda essa situação para me causar um desgaste político. Bom, se foi para causar um desgaste político, eles conseguiram. Conseguiram, eu admito. O senhor hoje tem quase o mesmo nível de aprovação da presidente Dilma. Assim, é uma impopularidade muito grande nesse início de segundo mandato. Não chega tanto. Chega perto. Não chega 85%? Tanto. Não, já foi. Já foi. Melhorou. Agora já melhorou. Já melhorou. E nós Mas vamos chegou, melhorar. Hein? Chegou a ficar... Olha, isso acontece na vida de um político. Você vive de altos e baixos. Então, é um fenômeno comum, principalmente no Brasil também, mas acontece em outros países. No segundo mandato, a pessoa tem uma queda na popularidade. Síndrome do segundo mandato. É um síndrome do segundo mandato conhecido assim. Aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com o Lula, aconteceu com o Obama nos Estados Unidos, acontece com vários governadores, não foi diferente com o Requião, acontece agora com a presidente Dilma, mas a sua queda também foi bastante acentuada como a dela. Foi, olha, Mariana, o problema é, na prática, provar o respeito aos professores. Porque falar de professor, falar de educação, é bonito, todos falam, dá votos, mas eu quero ver na prática mostrar o compromisso com a educação. Eu concedi, nos 4 anos do meu primeiro mandato, o maior aumento salarial a professores do Brasil, 60% de aumento salarial, corrigindo várias perdas históricas que eles tiveram. Em hora atividade, que é o período que eles ficam fora da sala de aula, uma reivindicação histórica de ampliação desse tempo, eu ampliei em 75%. Saltei de 20% para 35% de hora atividade. Já em 6 meses de governo, resolvi uma reivindicação que durava 10 anos, que era o reconhecimento de um curso realizado por professores, 30 mil professores, aguardando angustiados por 10 anos. Em 6 meses nós resolvemos. Eu tripliquei o repasse para o transporte escolar aos prefeitos. O que o Requião, o governo anterior, pagava por ano 27 milhões, hoje passa de 95 milhões de reais. E merenda escolar, todos reconhecem que a qualidade dos alimentos melhorou bastante. Não tinha extintor de incêndio em escolas, compramos 7.500 extintores e fizemos ali as brigadas escolares,
com treinamento para proteger professores, funcionários e os alunos. E recentemente o senhor voltou atrás numa decisão de fazer o que aqui em São Paulo foi feito, um remanejamento em todas as escolas, que acabaria resultando na transferência de alguns alunos e sobrando alguns prédios. Aqui em São Paulo esses prédios vão ser usados pela administração municipal, vão se transformar em creches ou em escolas de jovens e adultos ou em ETECs, escolas técnicas. E no Paraná o senhor decidiu não fazer isso, ou parar e interromper esse estudo. Suspendemos porque foi um anúncio assodado de uma funcionária, uma diretora da Secretaria de Educação, e aí o sindicato, de novo, para causar desgaste político, fazer confusão, fizeram várias mobilizações em escolas que nem estavam em estudo para a diminuição de salas de aula. Nós temos que ter austeridade. Hoje não tem mais espaço para demagogia, para gastança. Nós temos que racionalizar, otimizar os recursos públicos. Eu não posso admitir uma sala de aula com apenas 6 alunos. Isso tem que ser remanejado. Tem escolas ali a 1 quadra, 2 ou 3, que podem ser agrupados esses alunos numa sala de aula. Tinha escola com mais professor do que aluno. Então o senhor suspendeu esse estudo por causa do barulho que foi feito? Não, porque também, a notícia foi assodadamente passada para algumas escolas. E aí já aumentaram também outras escolas que não estavam nem em estudo. Principalmente os CEBEJAs. A desinformação cria o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Isso diminuiu em mais de 30%, sobretudo por causa da greve de professores. Então, tivemos que remanejar. Não posso admitir um CEBEJA de jovens e adultos, alguns deles ter mais professor do que aluno. Governador. Governador Beto Richa, o Mauro Thalia tem as perguntas. Bom, também. Tudo bem. O senhor está enfrentando 2 problemas que até parecem semelhantes com os que a presidente Dilma também enfrenta. Questões de contas não aprovadas, né? O Ministério Público de Contas do Paraná recomendou a não aprovação das suas contas em 2014, porque o senhor teria revisto as metas do orçamento depois do fim do ano. E o senhor também, no caso dos professores, o Ministério Público do Paraná incluiu o senhor como réu numa ação civil pública, dizendo que o senhor respaldou a ação policial, que teria sido, na opinião do Ministério Público, desproporcional. O senhor teme que esse tipo de ação, seja de um lado ou de outro, impeça o senhor de terminar o seu mandato? Não, de forma alguma. Primeiro que não foi por respaldar a ação, o contrário. O processo relativo a mim é por omissão, é o contrário, por omissão. Agora, muitos advogados que viram esse processo, aqui entre nós, deram risada. Omissão, improbidade administrativa por omissão, então isso eu estou tranquilo, confio na justiça. O que eu fiz foi preservar o Estado democrático de direito, é obrigação minha constitucional garantir o funcionamento do parlamento. Vamos pensar aqui, em outra situação, em outra esfera. Um país desenvolvido de regime democrático. Você já imaginou se é possível invadir um parlamento? Vamos pensar se existe a possibilidade de invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Agora, violência eu repudio em todas as instâncias, em qualquer forma. Nunca fui adepto de violência. O que aconteceu ali é que foram para cima, foram para aquilo mesmo. Movimentos radicais para tirar proveito político, o sindicato e a CUT são braços sindicais do PT, até para embaralhar o jogo do que está acontecendo no resto do país. E a questão do Tribunal de Contas, o Ministério Público do Tribunal de Contas, isso não é novidade. Eu peço a você que investigue os últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos, o Ministério Público do Tribunal de Contas, o parecer é pela reprovação em 10 anos. Só 2, inclusive um meu, não deram parecer pela reprovação das contas. É mais ou menos o mesmo argumento que a presidente Dilma usa, né? Sim, que isso também foi feito em governos anteriores. O dela foi pedalada fiscal, foi diferente. E foi aprovado, rejeitado as contas delas, pela unanimidade dos ministros que compõem o Tribunal de Contas da União. Temos 2 pareceres já. Isso, lamentavelmente, a imprensa não deu. Um parecer jurídico e outro parecer técnico pela aprovação das minhas contas. O Ministério Público, 10 anos, de 12 anos, 10 encaminharam pela reprovação da conta de 3 anos do meu governo e dos outros governos que vieram antes. Então, não é novidade. Mas eu tenho convicção de que, pelo trabalho que fizemos, pela austeridade, pela transparência dos números do Paraná, as nossas contas, mais uma vez,
serão aprovadas. O conselheiro Durval Amaral, que já foi secretário da Casa Civil no seu governo, vai ser o relator desse processo que analisa as contas. O Ministério Público foi contra a indicação do nome dele. Passa essa impressão para o público de que agora vai um amigo julgar as contas, é claro que vai ser aprovado. Mas, que fica essa coisa entre os amigos. Ele é conselheiro, ele foi aprovado numa indicação da Assembleia Legislativa e, por sinal, Mariana, uma informação importante. Eu acho que na história da eleição de conselheiros para a composição do Tribunal de Contas, o Durval Amaral é o primeiro caso que foi eleito pela unanimidade dos deputados. Então, deputados de situação e deputados de oposição, 100%, votaram na indicação do Durval Amaral para o Tribunal de Contas. Eu apenas referendei a votação, até porque a vaga era de indicação da Assembleia Legislativa. Mas, mesmo isso acontecendo, as contas são aprovadas pelos 7 conselheiros que compõem o Tribunal de Contas. E para mim é diferente, se for ele, for outro, eu tenho plena convicção de que fizemos tudo dentro da lei. O senhor falou de oposição, de situação. Como é ser um governador de uma legenda de oposição? E como fica a relação com o governo federal e as necessidades todas do Estado? O senhor fica de pires na mão? Fico. Fica? Fico. Porque muitos me falaram. E é lamentável isso. É lamentável isso. Não devia ser assim. E eu falo de cadeira com absoluta tranquilidade, porque eu não trato os prefeitos do Paraná dessa forma. Temos 399 municípios. Todos os prefeitos são igualmente atendidos pelo meu governo. Porque o momento do embate político, do confronto de propostas, de ideias, é no período eleitoral. Passou a eleição, todos devem descer do palanque e cumprir com as suas obrigações. Nós somos eleitos para governar, para ajudar a nossa população. Mas o senhor sente que há uma diferença, que é feita uma diferença pelo governo federal quando o governo estadual é de um partido da oposição? Nem sempre. No meu caso aconteceu. Eu, por exemplo, só voltando ao assunto, tive o apoio de muitos prefeitos do PT no Paraná, que não queriam abrir mão da boa relação que o governo tem com o seu município. Não queria abrir mão dos grandes investimentos que eu faço em todos os 399 municípios do estado do Paraná. Agora, lamentavelmente, em relação ao governo federal, não por minha causa, porque eu sempre procurei ter boas relações republicanas, isso é importante. A população precisa dos investimentos para ter uma condição de vida melhor, mas, lamentavelmente, por exemplo, em algumas situações, eu tive que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para fazer valer os direitos do estado do Paraná. É o 5º maior contribuinte em receitas para a União. E eu não posso aceitar o meu estado ser o penúltimo em receber recursos federais. Um exemplo claro. Teve um programa de liberação de empréstimos para os estados brasileiros. Eu vou explicar como é que funciona isso. Todos os estados arrecadam dinheiro de impostos variados, só que aqui no Brasil os estados mandam para um bolo que é federal. Depois o governo, lá em Brasília, o governo federal é que redistribui. Então, bem-vindo ao clube. São Paulo também recebe menos do que... Arrecada bastante, manda para o bolo e depois recebe uma fatia menor do que essa distribuição é injusta. Né? É injusta, mas injusta. Como fazer para... Todos hoje querem um novo pacto federativo, né? Uma redistribuição desses recursos. Os prefeitos são muito penalizados, têm pouquíssimos recursos. Os estados também têm poucos recursos e se concentram em Brasília, que está mais distante dos problemas da população. Nós sabemos melhor o que a população precisa, estamos mais próximos do problema, mas lamentavelmente não acontece. Voltando ao Proinvest, eu tive que recorrer ao Supremo para garantir a liberação desse recurso. O único estado do Brasil que não tinha acesso ao recurso prometido. Cada vez tinha uma alegação diferente da Secretaria do Tesouro Nacional, do Arno Agostinho. Era um problema com a saúde, não tinha os 12%, mas tinha. Problema de limite prudencial de gasto com servidores, não existia. Tanto é que 2 decisões do Supremo deram ganho de causa ao Estado do Paraná. Multa pecuniária, se não me engano, de R$500 mil por dia, pelo não cumprimento da decisão de liberação ao Estado. Não cumpriram. A hora que foi pedida a prisão, daí ele cumpriu. Mas veja que ironia do destino. O Arno Agostinho é o responsável pelas pedaladas fiscais do governo federal. Governador, o senhor defende a volta da CPMF com repasse para os estados? O senhor, no seu estado, aumentou o valor do IPVA e do ICMS. E a CPMF? Eu aumentei, e quero deixar claro, porque eu realinhei essas 2 alíquotas que estavam defasadas. IPVA, por exemplo, sendo muito preciso,
nós ampliamos de 2,5% para 3,5%. Ainda estamos atrás de São Paulo, Minas e eu acho que o Rio de Janeiro agora está aumentando também para 4%. Estamos atrás ainda. Alíquotas de ICMS internas de 12% para 18%, porque é o que se pratica na maioria dos estados brasileiros. ICMS eu sou contra, porque a população brasileira não suporta mais essa pesada carga tributária. E quando existia a CPMF, com o objetivo de financiar a saúde, acabava indo para outros fins, principalmente para atingir o superávit primário. Mas a CPMF talvez seja o remédio amargo, mas necessário, porque senão eles não vão conseguir fazer o ajuste fiscal e o Brasil vai continuar patinando mais um ano. Pois é, as propostas têm que ser claras. Não existe mais, no momento, confiança de que, de fato, todo esse ajuste proposto pelo governo federal vai resolver o problema. Cada dia nós somos surpreendidos com novos números de rombo nos gastos públicos. Hoje se fala em praticamente 120 bilhões de reais. Eu acredito que a CPMF não vai aliviar muito este rombo a ser resolvido. Vamos ver mais perguntas que chegaram pelas redes sociais, agora perguntas que vieram pelo Twitter. Qual é o plano de voo do governador Richa no plano político a longo prazo? Onde ele quer chegar? O Denis, eu acho que quer saber se o senhor quer ser presidente um dia. Não, eu sou muito tranquilo, eu não tenho essa ansiedade que toma conta de boa parte da classe política. Eu estou cumprindo o mandato, eu me dedico àquilo. Concentro as minhas energias em ser um bom governante, um deputado que fui, e corresponder às expectativas daqueles que me elegeram. E graças a Deus, até hoje, na minha vida, sem grandes planos, acabei sendo convocado para eleições maiores, né? Fui deputado 2 mandatos, já depois fui prefeito, eleito, reeleito com uma votação histórica em Curitiba, eleito 10 vezes o melhor prefeito do Brasil. Depois, contrariando prognósticos, fui eleito no primeiro turno governador e reeleito também, quando poucos acreditavam, no ano passado, governador. Então, eu sou tranquilo e cumpro com o mandato que exerço. Ao lado do Aécio, do Alckmin, do Serra, quem seria o melhor candidato do seu partido para 2018? Olha, qualquer um desses, eu acho que o partido, eu pessoalmente e todos os brasileiros podem se sentir muito bem representados. E não é demagogia, não. Eu, pessoalmente, me dou bem com os 3, conheço a carreira, o currículo de cada um deles, a qualificação para o exercício da presidência da República. Até porque o passado de cada um deles, os mandatos que exerceram, avalizam uma proposta de presidência da República. Então, eu não tenho o menor receio que qualquer um dos 3 que seja escolhido, o Brasil estará bem representado. O PSDB também. O senhor já leu o livro do Fernando Henrique Cardoso, alguns trechos? Não ainda, mas eu já tomei conhecimento e vou ler. E achou o quê? Quais foram os comentários dos colegas? Os comentários são excelentes. Afinal de contas, o Fernando Henrique é uma cabeça privilegiada, orgulha muito o PSDB como um grande líder nacional, uma pessoa reconhecida mundialmente, pelo grande legado que ele deixou ao Brasil, que hoje é muito reconhecido e valorizado pelo que o Brasil enfrenta hoje, valorizando as conquistas do seu período de governo. Agora, governador, o ex-presidente Fernando Henrique, ele tem falado até sobre o próprio PSDB, que vem fazendo, na opinião dele, oposição pela oposição. Não lhe parece que falta um conteúdo mais programático para o seu partido, apresentar soluções a essa crise que a gente vem vivendo? O PSDB tem apresentado. Às vezes as pessoas cobram, hoje mesmo alguém falou que devia ser mais contundente, o Aécio, os líderes do PSDB, mas eles têm sido. Muitas vezes até não tem o espaço. Talvez nas críticas, mas não na apresentação de propostas. A diferença, às vezes, que alguns não compreendem, que a oposição do PSDB é completamente diferente da oposição do PT. A que nós sofremos em 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. A que eu sofro no estado do Paraná. A que possivelmente o Geraldo Alckmin sofre aqui em São Paulo. Que o Aécio sofreu em Minas. E está lá hoje. Que tipo hoje de o PT oposição está administrando Minas Gerais. Qual é a diferença básica? E hoje as pessoas básica? Se arrependem em Minas de não ter dado uma votação mais expressiva ao Aécio Neves para garantir que hoje ele fosse presidente da República. Oposição do PT, raivosa, rasteira, sistemática. Oposição daqueles adeptos do quanto pior, melhor para tomar o poder. O PSDB não faz isso. É uma oposição responsável, apontando os erros, apontando as mazelas e, ao mesmo tempo,
as soluções e alternativas para o Brasil. O senhor acha que o impeachment é uma solução ou é uma alternativa boa para o Brasil nesse momento? O impeachment da presidente Dilma? Olha, eu tenho as minhas desconfianças, né? Por um lado, é uma medida extrema, tem os seus prejuízos ao país. Por outro lado, existe uma crise financeira, política e de confiança, que tudo que esse governo propuser agora, não sei se as pessoas acreditam, pelo longo período aí de desacertos, de equívocos, além da complacência ou falta de austeridade no combate à corrupção. Então, eu tenho as minhas dúvidas, né? Tenho os prós e os contras. Já tem aí uma sinalização do Tribunal de Contas da União, tem também o julgamento no Tribunal Eleitoral. É um processo político, mas precisa de provas e consistência jurídica para justificar. Última pergunta para o senhor, é uma pergunta local do seu estado. Eles querem saber quando vão ser chamados os policiais militares e bombeiros e os delegados. Por falar nisso, Mariana, eu sei a bronca do Sindicato de Professores. Eu disse a você que eu dei o maior aumento salarial do Brasil aos professores. Demonstração de respeito e o quanto eles são importantes, valorizados para a transformação da sociedade através da educação. Sim. Fui vítima do PT, que orquestrou toda aquela greve, que era infundada, porque o que estava em votação lá era uma reestruturação da Previdência, que o sindicato vendeu a falsa ideia aos servidores públicos, que a votação era para acabar com as aposentadorias. É uma enganação. O risco é zero, porque a Constituição determina a todos os governantes o pagamento dos salários dos servidores, com prioridade aos inativos. Então o risco era zero. Mas enfim, aos policiais também foi um importante aumento salarial. Tanto é que há 3 anos, no grande concurso público que eu fiz para PM, nós tivemos 124 mil inscritos. Foi um recorde histórico no estado do Paraná, com candidatos que vieram de várias partes do Brasil para entrar na Polícia do Paraná. Delegados da Polícia Civil, tivemos inscritos de uns 10, 15 estados do Brasil para ir lá, porque lá são valorizados e têm um salário mais digno e justo que na grande maioria dos estados brasileiros. Vamos convocar os delegados. Eu dizia a você, antes de começar o programa, que nos próximos dias nós vamos contratar mais 60 delegados. Todas as comarcas do Paraná terão delegados, que é o nosso compromisso de campanha. Eu assumi um estado que com mais de 50 comarcas sem delegado, e a lei determina que assim seja, tenha pelo menos um delegado por comarca, e nós estaremos chamando nos próximos dias. Nos próximos dias, ainda em 2015, então. Ainda em 2015. Eu soube que o senhor gosta muito de quebra-cabeças e a nossa produção comprou uma enigmática Mona Lisa com o seu belo sorriso, um pouco de Da Vinci. Tá bom, obrigado. Para enfeitar. Mariana. Muito obrigada, governador. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta. Obrigado, valeu. Obrigado.